A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Eduardo Fayet, da Fundação da Liberdade Econômica, e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast falaremos sobre a composição do novo governo eleito. E para falar sobre o assunto, convidamos o Márcio Coimbra, entrevistado da Fundação da Liberdade Econômica. Márcio Coimbra é presidente do Conselho Curador da Fundação da Liberdade Econômica, cientista político, mestre em ação política pela Universidade Rei Juan Carlos, coordenador da pós-graduação em Relações Institucionais e Governamentais da Faculdade Presbiteriana Mackenzie de Brasília. Márcio, é uma satisfação recebê-lo aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Faê. Uma satisfação enorme falar com você e falar com todos os ouvintes do Liberdade em Foco aqui na Fundação da Liberdade Econômica. Gostaria da tua opinião, Márcio, sobre essa questão da composição do novo governo eleito, né? Tiveram vários lances, né, nessas semanas finais de dezembro, e isso é muito importante aí para a gente entender esse movimento político. E aí queria saber, quanto à questão da transição para o governo eleito, o que você tem avaliado e visto? Olha, esse foi um governo que foi eleito dentro de uma frente ampla. Ou seja, a gente não tem nesse governo a predominância de um partido. Ou seja, o PT ele vai tentar ter uma dominância no governo. Afinal de contas, esse é o jogo da política. A gente sabe que o partido do presidente Lula vai tentar dar as cartas, né? E eventualmente a gente sabe que dará. Mas esse é um governo feito de uma conjunção de forças que levaram o presidente Lula ao poder. E essa confluência de forças, de uma certa forma, ela está representada dentro desse governo, está representada dentro desses primeiros nomes. A gente vê uma presença forte do PSB, que foi o partido principal que deu sustentação à candidatura do Lula, com Geraldo Alckmin ocupando o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que vai ter sob ele a presença da Apex, que sai do Ministério de Relações Exteriores e volta para a área do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A gente tem o PSB também numa pasta importante, que é o Ministério da Justiça, com o Flávio Dino, eleito senador. E a gente vai ter presença de outros partidos com predominância, claro, do Partido dos Trabalhadores. Chama atenção também a gente ter o nome do Fernando Haddad como o ministro da Fazenda. E isso explica que o presidente Lula tomou uma atitude de ter uma montagem da economia similar àquilo que ele tinha feito em 2022. Ou seja, ele vai ter um ministro político coordenando uma equipe de secretários técnicos, assim como foi feito em 2002 com o Palocci. O Palocci, a gente sabe, é um médico que havia sido prefeito de Ribeirão Preto, responsável pelo programa de governo do PT, do presidente Lula, em 2002, e foi escolhido para ser o ministro da Fazenda. Mas ele não era um economista, assim como Fernando Haddad também não é um economista. Mas eles são políticos que conseguem fazer uma relação de construção com o Congresso Nacional, enquanto uma equipe de técnicos fica no segundo escalão, nas secretarias, fazendo o trabalho da economia propriamente dita. Então a gente vê que ele repete o modelo de 2002, afastando a ideia de entregar a economia completamente na mão de um ministro, como foi o que ele fez no segundo mandato, por exemplo, com o ministro Guido Mantega.
Então a gente tem essas nuances nessa formação do ministério e nós vemos que Lula retoma um modelo daquilo que ele fez em 2002, inclusive no Itamaraty, trazendo o nome de alguém que já havia sido chanceler, assim como em 2002 ele trouxe o Celso Amorim. Celso Amorim já havia sido chanceler do Itamar Franco. Ele traz um nome que é o Mauro Vieira, que era o nosso embaixador na Croácia, e que já havia sido chanceler no governo Dilma Rousseff. Então, a gente tem nessa formação algo muito parecido com o que já havia acontecido lá em 2002. E, Márcio, considerando essas tuas observações e análise, você acha que essa composição, né, dessa nomeação de ministros aí que você agora descreveu, ela será positiva e principalmente nesse destaque que você deu, ao Ministério da Fazenda, né, ou à economia de uma forma geral, entregando para o advogado, né, mestre até em economia, né, e doutor em filosofia, Fernando Haddad, o comando da questão econômica e da condução da política econômica com essa estrutura de secretários técnicos, você acha que esta formação do ponto de vista político e da condução do Brasil, ela é positiva ou como que se visualiza pelo menos o primeiro ano, né? Olha, a gente vê de forma positiva, porque tudo depende também do presidente que nós temos no Palácio do Planalto, né? No caso de Jair Bolsonaro, nós tínhamos um presidente que não gostava de tratar de assuntos técnicos e não gostava de tratar dos detalhes. Então, e também não gostava da articulação política. Então, ele tinha ministros que assumiam um controle, até ele chamava o Paulo Guedes de posto Ipiranga. Ah, eu não sei o que vai ser feito na economia, ele dizia, pergunta para o Paulo Guedes, que era o posto Ipiranga. Então, na verdade, isso muda com Lula. E a confluência de forças e a estrutura de governo, ela está muito ligada à postura que tem o mandatário, à postura que tem o presidente. E Lula tem uma postura muito mais ativa de conversas com o Congresso Nacional. Ele é um político nato, ele nasce no sindicalismo e ele sabe fazer essa articulação política com o Congresso Nacional. E ele quer ministros também que tenham esse diálogo com o Congresso Nacional. Então, na verdade, ele tem um ministério muito menos focado no técnico, mas ministros que tenham uma possibilidade de diálogo político com ele, diálogo político com o Congresso Nacional e que possam construir pontes que sejam boas. Então, na verdade, não é aquilo que é bom ou ruim. Na verdade, a gente sempre vê se o ministério está atendendo às características que a gente tem do presidente da República, né? Então, no governo Bolsonaro faltava um diálogo, especialmente nos primeiros anos do governo, faltava um diálogo com o parlamento, né? E ele depois fez o contrário, ao invés de ter um diálogo com o parlamento, ele resolveu entregar o governo ao parlamento, né? Ao centrão, a uma parte significativa do parlamento que lhe dava sustentação política. Mas eles já não tinham mais políticas para implementar, porque essas políticas já vinham de dentro do parlamento. Com Lula a gente tem uma inversão disso aí. As políticas vêm de fora e você tem diálogo do governo com o parlamento. Eu acredito que como Lula já tem a experiência de ter governado, né, com êxito, ou seja, saiu com uma enorme popularidade durante 2 mandatos, eu acredito que ele tenha grande chance de fazer o retorno deste modelo voltar a funcionar como funcionou no passado. Então, eu acredito que as perspectivas são boas, sim. Legal, Márcio. E uma das questões que dominou, vamos dizer assim, né, as notícias e os diálogos foi a questão do orçamento secreto e a PEC da transição. E aí, com a decisão do STF, houve um direcionamento, né, o fim do orçamento secreto, né, da famosa RP9, e um direcionamento da PEC da transição
colocando aí para fora do teto de gastos, que já tinha acabado, né? A gente sabe que o teto de gastos hoje no Brasil é uma figura de ficção, né? Já foi acabado há muito tempo. É, como é que fica a relação do Congresso com o Judiciário? Você acha que há algum estremecimento? Como que essa questão vai ser conduzida aí no próximo ano? Sem dúvida alguma, você usou a palavra certa para classificar o teto de gastos. É uma obra de ficção, né? Porque desde a pandemia, né, a gente vê o governo ultrapassar esse teto de gastos, né? Primeiro, justificadamente, afinal de contas, nós passamos por uma situação extrema, da qual ninguém esperava, né, que fosse acontecer, mas depois isso foi aproveitado para você fazer uma política de compra de votos indireta pela reeleição do presidente Bolsonaro, furando o teto de gastos. Ou seja, o teto de gastos realmente ele não existe. E o Congresso Nacional foi instado, né, a falar sobre isso, mas antes do Congresso Nacional dar a sua decisão e o seu direcionamento sobre isso, nós tivemos duas decisões do Judiciário que foram fundamentais para basilar todo o entendimento, né, e o processo político. A primeira foi considerar as emendas RP9, que foi responsável pela reeleição de praticamente a totalidade dos líderes do Congresso Nacional, que é chamado orçamento secreto, foi considerado ilegal pelo STF. Né? E, de outro lado, nós tivemos uma decisão do ministro Gilmar Mendes que dizia que o Bolsa Família poderia estar fora do teto de gastos. Isso mexeu muito com o Congresso Nacional, porque uma decisão estava influenciando a outra, e uma matéria também influenciava a outra. Por quê? Para o Congresso aprovar o aumento do teto de gastos, ou seja, na realidade, a autorização para se ultrapassar o teto de gastos, a moeda de troca era o orçamento secreto, né? E do dia para a noite isso tudo caiu. E os deputados sabem que eles precisam, para se reeleger, desse orçamento secreto. Nós tivemos nessa eleição o maior número de deputados reeleitos na história recente do Brasil. E isso acontece por quê? Porque nenhum candidato que se apresentou, que não era já deputado, conseguiu fazer frente à força das emendas do orçamento secreto, que fez jorrar recursos nas prefeituras, fez jorrar recursos nos estados e garantir a reeleição daqueles que já eram deputados. Então, portanto, as pessoas que se apresentaram nessa eleição, elas praticamente não tiveram chance de fazer frente àqueles que já tinham uma cadeira, porque o orçamento secreto garantiu a reeleição de grande parte do Congresso Nacional. Então o Congresso via com muito interesse a manutenção desse orçamento secreto. E depois dessas duas decisões que nós tivemos aí do Judiciário em relação ao orçamento secreto e o teto de gastos, nós vimos que houve um acordo, ou seja, o Congresso autorizou esse aumento do teto de gastos, incluindo o Bolsa Família, especialmente para o primeiro ano, enquanto o governo autorizou o Congresso Nacional, então, a ter um orçamento que não diria secreto, mas um orçamento mais transparente, mas com grandes recursos nas mãos dos dois presidentes das casas, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, para que eles pudessem garantir a sua reeleição no comando das casas agora em fevereiro. E aí, a partir daí, ao fim do primeiro ano, se teria uma nova negociação para ver como as coisas ficam. Até porque a gente sabe que fim do primeiro ano já começam as campanhas para as eleições de meio de mandato, que são as eleições municipais. E novamente o orçamento secreto
ou seja, a potência da verba do orçamento secreto, de um lado, para os parlamentares que vão querer eleger prefeitos ou se tornar prefeitos, vai ser super importante. E de outro lado, um Bolsa Família reforçado, guiado pelo PT, também vai ter uma força enorme nas eleições municipais. Então, daqui a um ano, nós vamos retomar essa discussão novamente, porque o que se fez foi uma decisão provisória que vai acontecer e vai desenvolver as políticas públicas brasileiras pelos próximos 365 dias. Então, foi realmente uma trégua, uma decisão pelo próximo ano. Márcio, muito obrigado e espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema Composição do Novo Governo Eleito. Márcio Coimbra, mais uma vez, muito obrigado pelas suas importantes análises. Muito obrigado, Fael. Uma satisfação enorme estar conversando com você, com a enorme audiência do Liberdade em Foco, esse programa tão importante da Fundação da Liberdade Econômica. Para mim é sempre uma satisfação estar conversando com você e conversando com todos aqueles que escutam esse programa semanalmente. Um grande abraço. Um abraço. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, @FLEconômica, e no Twitter, @FLEbrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Fayet e esse foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.